Bom dia a todos. Não posso deixar, já quase boa tarde, não posso deixar de agradecer o convite que me foi feito pela Enamate para estar aqui com todos vocês, e especialmente ao ministro Dallazen pela apresentação que fez. Tratar sobre provas não é fácil. É um tema que envolve aspectos filosóficos, é um tema que nos remete a qual o objetivo da prova, né? Se é buscar a verdade, quais são os poderes do juiz. Tratar de provas é, na verdade, também identificar qual o modelo de processo que se tem. E tudo que eu posso dizer já vem do que foi dito pelos professores que me antecederam, o professor Fred e o professor Cabral. Porque nós temos uma cultura jurídica e uma legislação que é envolvida no publicismo. E todas as discussões que envolvem modelos de processo e poderes de juiz são polarizadas. Nós temos um modelo adversarial ou inquisitivo. Nós somos ativistas ou garantistas. O juiz tem amplos e restritos poderes na produção da prova ou não tem poder nenhum? Tem que aguardar sempre a provocação das partes. É muito comum em direito, como todos sabemos, haver essa polarização, esse radicalismo. Sempre tem uma corrente radical de um lado, corrente radical de outro, mas é comum que venha o terceiro modelo, a corrente mista, a corrente eclética, a corrente sui generis, que tenta acomodar as críticas suportadas por cada uma dessas correntes radicais. Então, parece-me que o novo código é a terceira via. Ele cria um modelo que tenta acomodar esses radicalismos. Ele cria um modelo de cooperação, que tem por inspiração a boa-fé objetiva, o Estado democrático de direito, porque nós sempre trabalhamos mais com o Estado de direito e pouco com o Estado democrático. E o Estado democrático convoca a participação daquele que deve sujeitar-se à decisão a ser tomada e que lhe alcança. Então, surge um processo em que há uma comunidade de trabalho, uma divisão de tarefas e uma comparticipação dessas tarefas. Vejam que, pelo que o professor Fred disse, isso termina influenciando aqui na minha exposição, nós teremos um princípio da primazia do exame do mérito. Eu conversava com o professor Cabral durante a exposição do professor Fred, e o professor Cabral me dizia, mas isso já existe, nós temos a instrumentalidade das formas. E eu respondi dizendo, mas não com o alcance que o novo código estabelece. Talvez seja interessante termos, retoricamente, um novo nome, talvez, para mostrarmos que há uma dimensão maior da tão conhecida instrumentalidade. Isso tudo faz com que haja uma valoração à vontade das partes. E aí eu me aproveito do que foi exposto pelo professor Cabral. Há talvez um novo princípio, o professor Fred já escreveu sobre isso, mas o texto ainda é inédito, o princípio do autorregramento da vontade das partes, que não pode ser desprezado. Muito do que o professor Cabral disse confirma isso. As partes, muitas vezes, têm vontade que deve ser observada. E aí, eu até pensei num ponto que é dito por muitos doutrinadores, de que o comportamento das partes deve ser observado no processo. E ele, no âmbito probatório, funciona, muitas vezes, como um indício. Há quem defenda que o comportamento das partes é uma prova atípica. Eu prefiro entender que é um indício. Então, a parte que sempre falta ou que sempre está dando uma desculpa ou interpõe um recurso protelatório, esse comportamento já denota, já indica que ela aparentemente não tem razão. Isso pode ser um reforço, né, ao aspecto probatório. E essa ideia da primazia do julgamento do mérito reforça uma ideia geral do novo Código, que incorpora a finalidade de que o julgamento seja o melhor possível.
o que se quer é a melhor decisão possível. Criou-se até um slogan para isso, que é a decisão justa, né, o processo justo. E há muitos aspectos no projeto que incorporam a ideia da justiça ou do modelo multiportas. A depender do caso, a situação ou a solução deve passar pela mediação, ou pela conciliação, ou pela arbitragem, ou até mesmo pela decisão judicial. Porque o que se quer é a solução, e aí me permita o excesso de retórica, é a solução e não o julgamento, ou seja, é a resolução com satisfação. Todos devem sair satisfeitos, porque tudo que foi realizado desencadeou aquela decisão, não poderia ter sido de outra forma. Bom, então, nesse espírito, e considerando que o projeto estabelece que suas disposições se aplicam subsidiária e supletivamente ao processo do trabalho, isso é muito interessante. Percebam que a aplicação é subsidiária e supletiva. Então, há a previsão das duas formas. Não só na ausência de norma do processo do trabalho deve-se recorrer ao processo civil, mas também, havendo previsão, é possível que as normas do processo civil complementem a previsão do processo do trabalho. Então, considerando essas premissas, eu destaco uma primeira, talvez pseudo-novidade, mas ela recebe um destaque que não tem no Código atual, que é a diferença que muitos fazem entre o depoimento pessoal e o interrogatório informal. Muitas vezes, ouvir a parte ajuda a entender melhor a discussão. E isso não será um depoimento pessoal, porque a finalidade não é provocar a confissão da parte, é apenas esclarecer melhor o juiz. E aí só o juiz que pode determinar o interrogatório informal, e a ausência da parte ou a falta de alguma resposta não gera a confissão. A finalidade é esclarecer melhor o convencimento, ou esclarecer melhor o juiz para que ele forme seu convencimento. E, a propósito disso, o projeto, no artigo 139, que é o artigo que trata genericamente dos poderes do juiz, ele tem um inciso 8 que permite expressamente o interrogatório informal. Ou seja, o juiz pode convocar as partes a qualquer momento para que esclareçam detalhes da discussão que está sendo travada. É possível até que isso seja combinado com o próprio depoimento. No próprio depoimento, o juiz faça o interrogatório, considerando que no processo de trabalho a oralidade prevalece e ela gera concentração de atos, talvez seja mais conveniente concentrar as duas coisas no mesmo ato. E, rigorosamente, não se terá aí uma novidade. O detalhe é só o alerta de que a falta de resposta num esclarecimento não gera confissão, porque o esclarecimento muitas vezes reforça o que foi dito, né, e isso não implica confissão. Uma outra novidade interessante nessa parte geral das provas é a tipificação de 3 provas que sempre foram atípicas, ou sempre foram tidas como atípicas. Primeiro, a prova emprestada passa a ser prevista textualmente e incorpora o que sempre se defende, sempre se defendeu, tanto na doutrina como na jurisprudência, da sua possibilidade, com necessidade de observância ao contraditório. E aí a repercussão será mais de valoração do que de admissibilidade. Então, se a prova foi produzida num processo que envolve as mesmas partes e houve contraditório, o valor dela vai ser muito alto quando tomada de empréstimo no processo de agora. Mas, se foi produzida num processo que não envolve as mesmas partes, mas, ao tomar de empréstimo, ela observa o contraditório efetivamente, ela terá um valor também substancial. Se ela foi produzida só num processo que envolve uma das partes, ela pode ser trazida, mas o valor já vai ser um pouco menor. Então, isso tudo diz respeito mais à valoração do que à sua admissibilidade, que ela é admissível, não há dúvida, e o projeto confirma essa admissibilidade, reforçando a necessidade de observância ao contraditório. Também é tipificada a hipótese da testemunha técnica, que é uma figura presente nos ordenamentos de common law, porque lá não há a perícia que nós temos, não existe nos países de common law, o que tudo é feito por prova testemunhal. Lá eles também não têm o depoimento pessoal, a própria parte que é recebida como testemunha e jura dizer a verdade.
e os técnicos, os peritos, são ouvidos como testemunhas. Então, o nosso código atual prevê timidamente, não o projeto, mas o código atualmente em vigor, prevê timidamente que é possível, no lugar de uma perícia, ouvir um especialista, mas o projeto ele traz mais detalhes, dizendo como deve ser essa ouvida, como é que deve ser, quem deve ser esse especialista, tipificando ou detalhando a possibilidade da testemunha técnica ou da ouvida de um técnico para esclarecer melhor. É mais ágil, é mais econômico e, muitas vezes, dependendo do caso, é mais eficiente. Porque, em vez de se instaurar toda uma perícia, com todo o procedimento complexo de uma perícia, ouve-se um especialista, a depender da situação, esclarece e prova o que se quer. E a terceira tipificação, eu faço me permitam fazer uma ressalva, eu rigorosamente não acho que ela está sendo tipificada agora. Ela já é uma prova típica desde 94. Está prevista nos artigos 6º e 7º da Lei 8.953, que é uma lei que regulamenta o serviço notarial, o serviço de cartórios de tabelionatos, que é a ata notarial. A ata notarial é a documentação de um fato perante o tabelião. Então, um fato tem ocorrido, uma determinada rotina, então convoca-se o tabelião para que ele verifique, que ele presencie, e ele vai lavrar uma ata documentando a ocorrência daquele fato ou daquela situação. Isso é muito importante para documentar o conteúdo, por exemplo, de sites, ou de blogs, ou de algo que foi postado em alguma rede social, porque esses conteúdos variam e muitas vezes são eliminados. Então, é uma oportunidade de se registrar o que ocorreu, o que se publicou, o que se registrou, para que isso fique como uma prova. E aí começa já a haver estudos sobre a diferença entre a escritura pública e a ata notarial. Alguns dizem que a escritura serve para documentar um ato jurídico, uma declaração de vontade, um negócio, enquanto que a ata notarial ela documenta um fato. É possível você levar esse fato à presença do tabelião ou convocá-lo para que verifique, presencie e registre. Então, talvez eu fiquei pensando na rotina trabalhista, como é que se poderia vir para o processo de trabalho. Então, é possível documentar o conteúdo de sites, de publicações, mas também é possível documentar a rotina de determinada empresa, determinada trabalho escravo, determinada atividade que não vem sendo observada. Então, é possível que o tabelião seja convocado para que isso seja feito. Se bem que o Ministério Público do Trabalho já tem desempenhado esse papel, é um elemento a mais para a comprovação de fatos que ocorram no âmbito ou no ambiente do trabalho. O projeto mantém a regra tradicional da atipicidade das provas. Não obstante as provas típicas, aquelas previstas tipicamente, com regulação própria, é possível também haver provas atípicas. E, nesse sentido, há uma preocupação interessante com a prova científica. Vejam que esse é um dilema da pós-modernidade ou do contexto nosso contemporâneo. Os autores latino-americanos, no Brasil se fala e se escreve pouco sobre isso, mas na América Latina, em geral, há uma preocupação grande disso, é o poder do juiz diante de uma prova científica. Imaginem nas ações de direito de família, o que é que o juiz pode fazer diante de um exame de DNA, a não ser homologar o resultado. Então, alguns autores argentinos, uruguaios, colombianos têm discutido muito isso, dizendo que há o risco de uma delegação de poder de julgar ao perito, e que o juiz não pode perder o seu poder de controle da prova. Então, como haver o controle da prova diante de uma prova científica? Então, o projeto se preocupa com isso e ele, primeiro, garante o contraditório. O contraditório tem que ser muito bem respeitado. E, segundo, há uma preocupação com o método empregado na perícia científica. Então, o artigo 480 diz que o perito impõe ao perito, quando a perícia for científica, que ele esclareça qual será o método adotado e também esclareça se esse método goza de aceitação perante a comunidade acadêmica.
porque, adotado um método errado, o resultado pode ser totalmente diverso. Além disso, há uma maior exigência na escolha do perito. O artigo 472 exige que o perito mostre que tem realmente especialidade no assunto, exige-se, recomenda-se, talvez exige seja o verbo errado, recomenda-se que os tribunais tenham em seus cadastros uma relação de especialistas fornecido pelas universidades, pelos conselhos profissionais, e que o perito, ao ser nomeado, ele mostre que tem realmente especialidade e conhecimento sobre aquele tema. E, ao lado disso, nós temos o que vai ser objeto da palestra do professor Gajardoni, o dever de fundamentação. Então, o juiz deve fundamentar, mostrando que realmente aquele método corresponde ao que foi anunciado e está lá conferido no laudo e que está realmente de acordo com o que se mostrou ser o que se iria fazer. Há também um detalhe muito importante nesse ponto da atipicidade das provas. Isso não está previsto, mas pode ser extraído de algumas regras, de alguns procedimentos especiais previstos no Código. E, ao lado da dignidade da pessoa humana, da eficiência e do contraditório, isso pode gerar a construção dessa regra. No procedimento de ações de família, no procedimento de dissolução parcial de sociedade, e casando tudo isso com a necessidade de dignidade humana, é interessante que o juiz, em algumas situações, valha-se do auxílio de especialistas para interrogar testemunhas ou colher o depoimento da parte. Quando? Fiquei pensando isso no processo do trabalho. No direito de família, isso é comum quando há o risco de alienação parental. Então, ouvir a criança, é preciso que haja um assistente social, um psicólogo ao lado, para saber como inquirir, porque a pergunta pode inibir, a forma como ela é feita pode impedir que se obtenha a resposta adequada. Então, isso pode ser feito em casos em que se alega assédio moral, assédio sexual, em casos de despedimento por alcoolismo, por consumo de drogas. Então, muitas vezes, a forma de indagar assusta, ou a pessoa que está sendo inquirida não tem a condição de responder se isso fosse perguntado com o auxílio de um psicólogo, de um assistente social, de alguém que estuda aquele assunto, que sabe como é o comportamento, como é a psique de alguém que enfrenta aquele problema. Então, esse é um ponto que me parece importante. Outro ponto importante, e aí também tomando o que já foi dito pelas exposições anteriores, é a possibilidade de prova negocial, ou prova negociada, né, que é um dos pontos que merecem nossa atenção. Porque a prova negociada ela é uma prova atípica, ou porque as partes escolheram uma prova não prevista, ou porque elas modificam a regra de uma prova típica, atipicizando a prova. Por exemplo, as partes podem negociar para que determinada testemunha, em vez de ser ouvida, faça o seu relato por escrito, e, em vez da prova ser produzida tipicamente como testemunhal, ela é produzida como documental, ou seja, documenta-se o depoimento, e isso se garante economia processual, eficiência, diminui o custo. Às vezes, a testemunha que está à disposição está longe, não tem como vir, então as partes aceitam que um relato por escrito, um depoimento por escrito, pode substituir o depoimento da testemunha perante o juiz. Então, é uma possibilidade que o Código não diz textualmente, mas pode ser construído, né, da cláusula geral de negociação. Isso pode estar previamente no negócio. Se houver algum litígio que envolva as partes contratantes, os depoimentos de testemunhas serão apresentados por escrito. Então, é possível que isso venha a ocorrer. Mas tudo isso deve ocorrer com observância do contraditório. E com o acerto entre as partes. É possível que as partes concordem especificamente. E aí, como seria isso no processo do trabalho? Talvez em casos em que haja litígio entre sindicatos, talvez o poder de negociação é maior, ou quando o empregado é alguém que não é tão hipossuficiente, né? Um
presidente de uma multinacional, um CEO de uma grande empresa, um gerente de alta patente no âmbito daquela atividade empresarial. E sobre o ônus da prova, nós sabemos que ela sempre foi tida como regra de julgamento, o ônus subjetivo da prova. Se a parte não provou, ela vai sofrer a consequência da não produção da prova. Mas o professor Fred já antecipou que o projeto do novo código concretiza e disciplina com detalhes a inversão e a dinamização do ônus da prova. Então, em termos estáticos, o ônus da prova mantém-se como é hoje. Ao autor cabe provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato extintivo, modificativo e impeditivo, mas é possível que isso seja dinamizado ou invertido. O que tem ocorrido? Tem havido, na verdade, uma polêmica. Muitos entendem que o ônus da prova sempre foi e continuará sendo uma regra de julgamento. Então, todo mundo tem que provar o que deve provar e o que tem condições de provar, e no final o que não foi provado vai gerar consequência para quem não provou na sentença, e é na sentença que também será feita a inversão. Muitos defendem isso. Outros tantos dizem que não é possível. Isso causa uma decisão surpresa. A inversão não é automática, nem está estabelecida previamente no texto normativo. No texto normativo está dito que ao autor cabe provar isso e ao réu provar aquilo. E isso pode, circunstancialmente, ser invertido. E essa inversão ela tem que ser anunciada previamente. E isso, anunciar previamente, está de acordo com o contraditório, com o regime de cooperação e com o impedimento de decisão surpresa. A parte não pode ser surpreendida com uma decisão que não esperava. O texto normativo e a condução do processo causaram a expectativa legítima de que cabia a ela provar aquilo e aquilo não precisa ser provado, e, de repente, na sentença, não. E se outro fato não foi provado e eu estou invertendo, então você perdeu. Mas eu não sabia que eu poderia ou que eu deveria ter que provar aquela prova. O dever aí está até o verbo errado, porque não é um dever, é um ônus, né? Mas eu não sabia que aquele ônus passou a ser meu e sou surpreendido. Então, até porque o código parte de todas essas normas fundamentais de cooperação, de vedação, decisão surpresa, de boa-fé objetiva, de tutelar a confiança na expectativa criada, até por conta disso tudo, o novo código, o projeto do novo código, ele disciplina uma audiência de organização da instrução, em que o juiz deve anunciar previamente que está invertendo o ônus da prova. E isso não implica nenhum pré-julgamento. Ele apenas está dizendo, essa parte tem mais condições de provar. E as provas a serem produzidas são X, Y e Z. Então, a parte se prepara e, com isso, já evita uma surpresa. Ela pode, com isso, desempenhar melhor o seu contraditório. Então, embora na teoria, na doutrina e em grande parte da jurisprudência isso não seja uma novidade, ela é novidade agora porque está expressamente prevista e passa a eliminar essa polêmica que ainda persiste. Sobre os poderes instrutórios do juiz, é preciso destacar que o projeto mantém a regra tradicional, que diz que as partes têm direito à produção de provas e elas podem ser determinadas a requerimento ou de ofício pelo juiz. Só que há um dispositivo que diz que a parte tem o direito à produção da prova e de ver examinado pelo juiz a prova que ela produziu. Então, isso gera duas consequências. A parte tem o direito de ser deferida uma prova pertinente. E, segundo, essa prova tem que ser examinada na sentença. É preciso que a valoração seja objeto de devida fundamentação, e isso voltará a ser tratado pelo professor Gajardoni. Mas observem que, voltando à minha introdução, por que eu disse que... Por que eu comecei dizendo que muita gente defende o ativismo, outros tantos defendem o garantismo,
e que as regras sobre provas são marcantes na definição disso. As regras sobre provas são marcantes na definição do modelo processual que se tem ou que se quer. Não é à toa que na discussão entre processo adversarial, processo inquisitivo, entre ativismo e garantismo, todos os exemplos que se dão são exemplos probatórios, exemplos de poderes do juiz. E o projeto mantém a regra tradicional de que o juiz pode determinar a prova de ofício. Então, os ativistas continuarão dizendo que os juízes têm amplos poderes probatórios. Os garantistas irão dizer que essa expressão de ofício é inconstitucional, porque determinar a prova de ofício ofende o devido processo legal, já que retira a imparcialidade. Observem que nós estamos num modelo agora intermediário. Nós não teremos nem ativismo nem garantismo, teremos cooperação. Então, o poder instrutório do juiz, ele, em princípio, será suplementar. Primeiro, as partes têm que pedir, e o juiz deve advertir o que é que ainda está controvertido e não provado, esclarecer as provas possíveis, e a parte deve requerer, a parte deve produzir essa prova, ou requerer a produção dessa prova, para que o juiz a defira ou indefira. Isso deve ser temperado nas hipóteses em que há hipossuficiência e em que há indisponibilidade. Porque, muitas vezes, há uma hipossuficiência econômica e, pior, uma hipossuficiência técnica. Não só da parte, mas também do advogado, que não sabe qual prova pedir ou como pedir. Então, é importante, é verdade, é importante que isso seja observado no modelo de cooperação em que o juiz tem o dever de esclarecimento, o dever de prevenção, o dever de consulta. Ele tem que contribuir para a melhor decisão possível. E vejam que não é só a ideia de cooperação que confirma que o poder instrutório do juiz passou a ser suplementar. Há dados colhidos no texto normativo, ao longo de todo o Código, que confirmam essa ideia. Vejam, por exemplo, que o artigo 466 do projeto diz que as testemunhas serão inquiridas diretamente pelas partes, ou seja, por seus advogados, e o juiz vai inquiri-las depois, inverte-se a ordem. Primeiro as partes vão inquirir e depois o juiz vai inquirir. Então, o artigo 466, vamos dizer que não se aplica... E vejam que essa já é uma regra. Essa já é uma... essa já é uma regra que foi incorporada ao processo penal. Agora está no processo civil, falta o processo do trabalho. Está faltando o processo do trabalho. Outra coisa, o tempo já está bem avançado, mas para ainda dar tempo de eu dizer, outra coisa que merece registro é que, embora isso não seja rigorosamente uma novidade, mas o Código, o projeto, quando trata dos poderes do relator no tribunal, lhe atribui também o poder instrutório. Entre os poderes gerais, o artigo 945, inciso 1, prevê aí os poderes instrutórios do juiz, o que reforça a possibilidade da atividade probatória no tribunal. É da nossa tradição o tribunal sempre delegar a atividade probatória, mas nada impede que o tribunal colha aquela prova. E isso tem se acentuado com a ideia democrática das audiências públicas, né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem feito audiências públicas nas ações de controle de constitucionalidade. Considerando a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, que é tão objeto de preocupação das normas fundamentais do novo Código, não é desarrazoado entender que, deferida a prova, o juiz não poderá mais recusar sua produção. Isso já gerou uma expectativa legítima de que a prova deve ser produzida, e há aí uma preclusão que impede que ela não seja mais produzida. A recíproca é verdadeira. Se o juiz já indeferiu a prova, não será possível produzi-la, a não ser que surjam fatos supervenientes que justifiquem uma mudança daquela decisão. Então, um regime de cooperação
precisa conviver com um regime de preclusão bem definida, sob pena de o processo ter o risco de não ter sua duração razoável. Então, é preciso que as preclusões sejam bem observadas e as expectativas legítimas criadas nas partes sejam respeitadas. Então, se a prova já foi produzida, a parte já tem a expectativa de que aquela prova será produzida, ela foi deferida, então já tem a expectativa de que vai ser produzida, ela precisa ser produzida, e a recíproca será verdadeira também. A hipótese contrária também, né? Se ela for indeferida, não deverá ser produzida. O projeto tenta prestigiar o processo eletrônico. Há uma dificuldade de tratar tudo como processo eletrônico, por conta, vejam que é um código nacional, a realidade de alguns estados é incompatível com a instalação imediata ou em curto prazo do processo eletrônico. E o grande exemplo é o Tribunal de Justiça de São Paulo, que não tem condições físicas, estruturais nem orçamentárias de implementar o processo eletrônico, porque é um tribunal que tem 380 desembargadores, fora os juízes convocados, são mais de 400. Então, é uma estrutura gigantesca que impede que isso seja feito a curto prazo. Então, é um código que contém regras mistas do processo físico e do processo eletrônico. E, tanto num como no outro, será possível, isso é estimulado, a videoconferência. Então, as testemunhas que estão, ou as partes que estão longe, não têm como vir, elas poderão ser ouvidas por videoconferência, se o tribunal, o juízo, já tiver os equipamentos para isso. E o objetivo é de duração razoável, é de eficiência, é de economia de despesa, porque evita aí uma carta precatória ou a vinda de uma testemunha de longe, agilizando essa parte. Outra novidade, em termos gerais, é que as testemunhas serão intimadas pelo próprio advogado. O advogado deve se responsabilizar por mandar as cartas com aviso de recebimento. Só será feito por via oficial se houver dificuldade de o advogado fazer isso ou voltar frustrada a carta, aí sim será por oficial de justiça. E a outra novidade importante, para concluir, é a supressão, e isso vai ao encontro de todas as normas fundamentais e deve ser complementado pelo professor Gajardoni quando falar da sentença, é a eliminação de todos os adjetivos ou de todas as expressões livre ou livremente. Então, o convencimento do juiz não é um livre convencimento motivado, é um convencimento motivado. Então, talvez seja mais retórico do que essencial, mas é para reforçar a ideia de que o juiz tem que fundamentar na prova e não livremente, né? Eliminar a discricionariedade, né? Isso, a fundamentação tem ocorrido com base nas provas, mas para que haja mais um contexto mais sistêmico, que esteja de acordo com todas essas ideias da fundamentação e da eliminação de discricionariedade ou da presença da discricionariedade com fundamentação adequada. Então, sempre que tenha livre convencimento ou convencimento livremente, é convencimento motivado. Então, teremos um modelo não de livre convencimento motivado, mas de convencimento motivado. Então, esses eram os aspectos gerais. Sobre provas, a gente poderia falar muito mais coisas, mas eu acho que isso retrata aí as principais pontos, as novidades. Eu aproveito para agradecer a atenção e paciência de todos e, mais uma vez, o convite que foi feito para estar aqui. Muito obrigado.